O que são as soft skills? Elas são um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Dessa forma, elas são consideradas como características necessárias para que um profissional alcance os seus objetivos profissionais. As principais soft skills são a inteligência emocional, que é a capacidade de lidar bem com as próprias emoções e usar essa energia a seu favor, sem impulsividade ou arrependimento posterior. A comunicação, que é a habilidade de dialogar com os colegas de trabalho para evitar conflitos e outras coisas. A liderança, que é a capacidade de inspirar os funcionários e motivar as equipes à entrega de resultados. Flexibilidade e resiliência, que estão relacionadas à capacidade de se adaptar e continuar produzindo diante de mudanças de cenários. A empatia também, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. E também trabalho em equipe, que é a habilidade de cooperar com os colegas em grupos compostos por pessoas diferentes uma das outras. O meu relato de inteligência emocional é que, como eu trabalho com o público, eu sinto que a inteligência emocional que eu desenvolvi durante todo o curso me ajudou muito a lidar melhor com o público, né? Porque é uma situação complicada, assim, porque às vezes a gente não sabe como lidar ali com o cliente, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, sair correndo. Mas como eu fui desenvolvendo a inteligência emocional, eu aprendi a lidar melhor e me controlar, assim, ficar tranquila e lidar bem com as pessoas. E assim também consegui me manter bem no trabalho. E eu acho que é isso. Essa foi o exemplo que eu achei melhor de compartilhar, assim, porque é algo bem visível, que dá pra ver no meu ambiente de trabalho, assim, que mudou alguma coisa, né? A inteligência emocional é uma combinação de traços de personalidade. A primeira menção a essa habilidade foi em 1966, porém ela só foi aprofundada em 1989. A inteligência emocional está relacionada com diversas competências para lidar com as emoções, desde percebê-las até mesmo como gerenciá-las. Dentro dessa área, inúmeras pesquisas foram realizadas, porém Daniel Goleman foi a pessoa que se destacou, pelo fato de diferenciar coeficiente de inteligência, que é o QI, do coeficiente emocional, que é o QE. A partir daí, diversos estudos acadêmicos acabaram divergindo e acabaram especializando esse assunto. Atualmente, existem 4 pilares fundamentais para desenvolver uma boa inteligência emocional. O primeiro seria a percepção das emoções, o segundo, o raciocínio por meio das emoções, o terceiro, o entendimento delas e o quarto, o gerenciamento das emoções. Vale destacar que a IE e o autoconhecimento estão intimamente relacionados, pelo fato do autoconhecimento ajudar as pessoas a conhecer os padrões de comportamento que elas possuem, dada alguma circunstância. E, posteriormente, com a inteligência emocional, será possível controlar, alterar algum comportamento indesejado. Bom, sobre o meu relato de inteligência emocional, eu gostaria de falar sobre uma parte bem específica que eu acabei percebendo ao longo do curso e que eu preciso melhorar, que é a parte de perceber a emoção, entender minuciosamente e conseguir transformar isso num ponto de ação claro para mim. Tem coisas que eu faço de maneira muito automática, porém tem outras que eu acabo pedindo ajuda para os outros, meio que para ouvir o que os outros falam, mas o que na verdade o que eu queria que eles me falassem, né? Confirmar uma segunda pessoa ou terceira pessoa, confirmar o que eu precisava fazer. Um exemplo que eu posso dar disso foi quando eu terminei meu estágio, obrigatório do curso de eletrotécnica que eu fiz, e eu recebi a proposta de ser efetivado. Eu simplesmente perguntei para todo mundo que eu conhecia o que eu tinha que fazer, sendo que era uma coisa que eu precisava resolver. Eu precisava escolher, eu precisava saber, e querendo ou não, os sentimentos que eu tinha em relação àquele estágio, só eu sabia. Então, eu sabia que eu inconscientemente eu sabia o que eu tinha que fazer, porém eu não conseguia transformar isso num ponto de ação.
Eu acredito que a inteligência emocional deixa a pessoa mais centrada e traz isso mais, assim, mais evidente, né? Então, ao longo do curso de DPP, eu percebi que com coisas, assim, mais simples e que eu consigo treinar, eu tô sendo muito mais rápido na minha tomada de decisão. E isso diminui até mesmo a ansiedade, porque naquele momento eu estava querendo trocar de carreira, trocar de área. Eu queria começar a estudar para a área de TI e eu ficava muito nervoso por causa disso. E porque eu não sabia a decisão que eu ia tomar, sendo que eu tinha essa emoção dentro de mim. Então é uma parte bem complicada de entender, né? Mas é relacionada à parte de inteligência emocional, que tem me ajudado bastante a resolver esse problema. Como desenvolver, então, a inteligência emocional? Primeiro, ter autoconsciência, né? Que consiste em identificar os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? Segundo, agir de uma forma que torne a convivência com os outros gratificante. Então, poder compartilhar os nossos conhecimentos com os outros. Controlar as nossas explosões, né? Detectando os gatilhos que levam a isso. Mostrar humildade, demonstrando receptividade ao feedback, né, e a capacidade de admitir os nossos erros. Outras maneiras, então, de desenvolver a inteligência emocional é pedir feedback, reconhecer, identificar e nomear os nossos sentimentos, trabalhar a comunicação e principalmente administrar a ansiedade. Então, por que desenvolver a inteligência emocional? A gente aprende a lidar melhor com os outros, a gente se protege do estresse, da ansiedade, a gente se torna uma pessoa mais resiliente, toma decisões de forma mais inteligente, a gente se comunica de uma forma mais assertiva e a gente colabora com o nosso desenvolvimento pessoal e ele acaba avançando mais rápido. Bom, sobre a minha experiência da semana, né, envolvendo a inteligência emocional. Para falar bem a verdade, eu não gostaria de trazer esse exemplo, mas foi uma coisa que aconteceu e ela se tornou um exemplo bem didático para isso. Então, como eu consegui desenvolver a minha inteligência emocional a partir da notícia que eu tive que a minha cachorrinha, ela tem linfonódulos e vai ter que fazer quimioterapia. Então, isso envolveu muito a minha inteligência emocional, de forma que eu consegui controlar os meus sentimentos e identificar o que eu estava sentindo naquele momento, né? E a partir disso, né, consegui administrar, né, e percebi que antes das aulas da DPP, né, a Nicole reagiria de uma forma muito diferente. Provavelmente eu começaria a chorar, a minha ansiedade ia aumentar muito, mas não, hoje eu consigo controlar isso, né, e ter uma motivação melhor, né, pra poder ajudar, né, nesse momento ali, a minha cachorrinha que tá passando por uma fase difícil, né, da vida dela, e eu consegui me manter motivada com pensamentos positivos em relação a isso, né. Então, continuando, sobre a DPP, me ajudou desde o início a ter mais empatia com os outros, respeitando, então, o tempo de cada colega na contribuição dos trabalhos em grupo, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu gosto sempre de terminar tudo antecipadamente. Então, desde a mentoria que a gente teve, eu venho trabalhando e melhorando a minha inteligência emocional e a cada dia eu tô um pouco melhor com essas soft skills. Bom, como a DPP colaborou com a evolução das nossas habilidades e competência? Bom, de acordo com os temas abordados, acredito que o mais foi visto em questão de evolução pessoal é a inteligência emocional, pois a partir dela a gente consegue nos manter focados. O equilíbrio emocional ele é de grande importância tanto na nossa vida acadêmica como na profissional, porque manter o equilíbrio é de grande importância, pois diversas dificuldades virão e sei que estaremos prontos. Pode ser visto uma grande evolução em questões que antes
tínhamos bastante dificuldade com comunicação com grandes grupos ou mesmo uma comunicação entre duas pessoas onde há um conflito de opiniões. E após as aulas, pôde-se notar uma melhora nessas questões. Bom, o que a inteligência emocional mudou na minha vida? Bom, eu sempre tive uma boa comunicação com as pessoas, porém eu nunca conseguia iniciar uma conversa ou manter uma conversa entre duas pessoas durante um tempo, porque sempre havia conflito de opiniões, ou eu tinha muita vergonha de começar uma conversa. Então, depois das aulas, eu comecei a notar o que eu fazia de errado e o que eu fazia de certo, e consegui mudar isso, e hoje eu já vejo uma evolução bem grande. Tanto que em algumas situações da minha vida eu já consegui mudar com a inteligência emocional.